Vamos dar início aos estudos da seção do Bitelo. Aqui, para iniciarmos, nós temos o botão de adicionar uma nova seção. Quando nós clicamos, ele adiciona aqui uma nova seção. Vou apagar ela. Todo elemento de seção, ele tem esses botões. Adicionar grupo, que você vai adicionar um container, eu vou apagar, que nós não vamos utilizar. Adicionar um divisor, que ele vai adicionar, na verdade, é um bloco de espaço, que você pode parametrizar, né? Dando uma cor, etc. E nós temos aqui o background de serviço, ok? Que foi o nome que eu dei para o elemento. Então aqui, esse nome de background de serviço será o nome que você vai dar para o seu elemento. Nós temos também o lápis, que é onde nós editamos as configurações do elemento, no caso da seção. Nós temos o ícone de clonar, esse ícone aqui ele clona o elemento, ele duplica o elemento. Nós temos o olhinho, que ele oculta o elemento, e nós temos o X, que remove o elemento, ok? Pois bem, agora nós vamos focar somente na configuração do elemento. Aqui, nós temos o título do elemento. Esse título aqui é para a sua administração. Ele não vai aparecer em nenhum lugar. Nós temos aqui, no caso do fundo, nós temos a seção fundo, que é tudo que envolve o background do elemento. Tudo que você configurar aqui será usado como background. Então nós temos fundo, né, uma cor sólida, nós podemos definir uma cor sólida, nós podemos definir uma imagem. Aqui, ele já te fala que o tamanho recomendado para a imagem é de 1920 por 1200. Caso você coloque uma imagem menor do que esse tamanho, ela vai ficar distorcida, ok? Nós temos aqui a posição do background. Se você quer ele como parallax, por exemplo, que ele fique fixo no fundo enquanto a imagem vai rolando, muitos sites utilizam parallax. Nós temos o background size, se ele vai ser automático, ele vai se autoajustar. O contain, ele pega o tamanho real da imagem, então se você estiver utilizando, por exemplo, um container de 600 por 600 e você colocar um background nesse container, por mais que a sua imagem tenha 50 mil pixels de largura, ele vai ficar 500 por 500, porque o contain, ele respeita o container pai. O cover é capa, ele vai servir de capa, ele vai estourar a imagem inteira e vai ficar como capa. É aquela famosa capa do Facebook lá que você vê lá em cima. E nós temos o cover on ultra wide screen. O que é isso? É cover, né, capa para telas maiores que 1920 pixels. No caso, televisão, por exemplo. Aqui no caso, você poderia configurar uma imagem maior do que 1920 para ser exposta na TV, né? No caso aqui, se você colocar essa opção aqui, somente se você quiser que ele apareça somente para TV, ok? Porque se você colocar isso aqui, ele não vai aparecer no desktop, dependendo da resolução, não vai aparecer no celular, porque aqui ele está te falando o seguinte, é somente maior, né? No caso que é only maior do que 1920, ou seja, ele só vai ser exibido quando a sua tela for maior que 1920. Nós podemos colocar aqui um vídeo de fundo, mas no caso não tem como você pegar um vídeo do YouTube, não tem como, você precisa de pegar um arquivo HTML5, né, ou MP4 do vídeo e colocar ele aqui. Então, se você quer um vídeo do YouTube, você primeiro precisa de baixar o vídeo do YouTube, hospedar o vídeo no seu servidor e colocar ele aqui, beleza? Nós temos aqui também o formato OGV. Agora nós temos as configurações de layout, que é o espaçamento superior e o espaçamento inferior. Isso são margens, né? É o espaçamento superior e inferior, que é a margem de cima e a margem de baixo. E nós temos outras opções aqui de SVG. O que é SVG? SVG é um elemento vetorial. Se você trabalha aí com Illustrator, você provavelmente sabe o que é um SVG. Então,
você pode trabalhar com elementos SVG aqui. Eu não vou entrar a fundo nos elementos SVG porque nós não vamos trabalhar com eles. Aqui agora nós temos os estilos avançados do elemento. Aqui vale uma ressalva. Esse elemento aqui, ó, estilo, é um dos mais importantes. Por quê? Aqui, ó, ele te fala o seguinte, olha só. A primeira opção, columns, without horizontal margins, no margin H. O que ele está te falando é o seguinte, que ele não vai ter, né? Ele vai ser uma coluna inteira sem margens horizontais, somente. Aqui, ó, ele está te falando que ele vai ser uma coluna inteira sem margem vertical. Aqui, ó, ele está te falando que ele vai ser uma coluna inteira e não vai ter nem margem horizontal e nem vertical, N margens, né? Que é ambas as margens. Aqui é um dark, que é uma margem mais escura. Aqui ele vai respeitar o tamanho, a altura do elemento. Ele vai tentar equalizar a altura do elemento. Aqui ele vai ser full screen. Olha que interessante. Se você quiser fazer uma tela inteira preenchida de uma cor, né, inteira, eu falo inteira mesmo, a tela inteira, você utiliza essa opção, full screen. Full screen vem de tela completa. Nós temos aqui, ó, full width, que é o tamanho completo. Nós temos aqui o full width, o margem na horizontal, que é para ele ficar de tamanho completo. Lembrando, esses aqui, ó, ele controla a coluna, ok? Ele está controlando a margem da coluna, e esses aqui, ó, controla o tamanho completo do elemento. Então, você precisa de prestar bastante atenção na hora que você for criar seu elemento, e vai ser aqui que vai ser o fator decisivo para um bom layout. Porque, por exemplo, se você escolher esse aqui, provavelmente a sua coluna não vai ficar 100%. Para ela ficar 100%, você precisa de colocar essa opção aqui, que ela não vai ter margem nem na horizontal e nem na vertical, ok? Essa opção aqui, ó, que eu selecionei agora, Full Width Except Mobile. Seguinte, é para ele ficar de tamanho completo, exceto no mobile. Height Left Use de 1/2 wraps. Aqui é o seguinte, para ele controlar a altura em elementos que tem a metade, ok? Esse aqui provavelmente vai ser muito pouco usado por você. Provavelmente, já vou te passar o caminho das pedras, provavelmente você vai utilizar, né, dependendo do seu projeto, Full Screen, Full Width Without Margins, ok? E Except Mobile talvez. Eu ficaria entre esses três aqui, ó. Eu ficaria entre Full Screen, Full Width e Full Width Without, ok? Esses são os principais. Se você colocou a sua coluna e ela não está ficando de tamanho completo, está ficando espaçamento, provavelmente alguma coisa nesse pedaço aqui está configurado incorretamente. Então basta você voltar aqui e selecionar a opção equivalente, beleza? Então, recapitulando, essa opção de estilo, ela que vai definir se o seu elemento ele vai ficar 100% ou não. Se ele vai ficar 100% sem margens nas laterais, sem margens no topo, beleza? Lembrando que margem horizontal é deitado, margem na vertical é em pé, beleza? Então, seguinte, se você está vendo que o seu elemento ele está tendo com uma margem em pé, um recuo em pé, é porque a sua margem na vertical ela está configurada. Então, basta você vir aqui configurar isso, beleza? E nós temos aqui uma nova opção que foi adicionada na versão mais nova do Bitem, que é a visibilidade responsiva. Aqui nós temos Hide on Desktop, que é para ocultar no desktop. Aqui nós temos para ocultar no desktop e no tablet. Aqui nós temos para ocultar somente no celular. Aqui somente no desktop e no tablet. E aqui nós temos somente no desktop e no mobile. E aqui nós temos somente no tablet e no mobile. O que significa isso? Significa o seguinte. Como é que funciona um projeto responsivo?
Um projeto responsivo, ele não consiste em você ficar... O site inteiro tem que aparecer no celular. Não, tá errado. Você precisa, para você criar um projeto responsivo de sucesso, você precisa de mapear quais elementos são necessários no celular. Vou dar um exemplo prático. Espera aí, será que aquele vídeo grandão que você colocou na sua home, ele tem necessidade de aparecer no celular? Será que aquela outra informação pesada, aquela imagem gigante que você colocou, será que ela precisa de aparecer no tablet? Você precisa de olhar para a sua homepage e começar a mapear. Pega um papel e caneta e fala. Vou dar uma dica bem interessante para vocês. Tem uma técnica, né, que chama card sorting, que é uma técnica onde você pontua a relevância dos elementos. Ela chama card sorting. É uma técnica da UX, né? User Experience, né? Da usabilidade também, acessibilidade aí. O que acontece? Você vai olhar para a sua homepage e vai começar a dar pontos de 0 a 9. De 0 a 9. Não é para você dar ponto de 80, 90, não. Você vai dar pontuação de 0 a 9. Espera aí, esse elemento que eu coloquei, de 0 a 9, qual que é a relevância dele no mobile? Tanto. Esse elemento, qual que é a relevância dele no mobile? Tanto. Esse elemento, qual que é a relevância dele no mobile? Tanto. E no final, você vai ter uma tabelinha por elemento, e aí você vai ter condição de julgar o que vai aparecer no mobile, o que vai aparecer no tablet, o que vai aparecer no desktop, ok? E aí você vai ter, provavelmente, um projeto responsivo de sucesso. Mas uma coisa eu posso te garantir. A sua página inteira, ela não tem necessidade de aparecer no mobile, ok? A não ser, né, que a sua página seja curta. Porque tem gente que cria páginas assim gigantescas que o usuário tem que ficar rolando ali com o mouse, com o dedo ali 1 milhão de vezes para chegar no rodapé. Isso está errado, ok? Você precisa de prover uma experiência agradável para o seu usuário. Seja no desktop, seja no mobile, ok? Então, de nada adianta você dominar o Bitame, dominar o Avada, dominar qualquer outro tema, se você não sabe nada de planejamento de website, ok? Você precisa de planejar os elementos que irão compor a sua homepage, beleza? Então, essa é a nossa aula de sessão. Eu vou salvar aqui para mostrar para vocês como que ficou essa configuração. Você pode notar aqui que eu dupliquei algumas vezes o elemento. Lembrando que eu estou configurando apenas o background, ok? Recapitulando, estou configurando apenas o background. E aqui eu vou dar um F5. Olha só o meu elemento aqui já no fundo, eu já tinha até feito. Olha só ele aqui no fundo. Eu coloquei uma imagem sólida no primeiro e um background no segundo, ok? Agora eu vou fazer uma segunda configuração aqui, né? Eu vou apagar esses outros aqui. Enquanto ele salva, eu vou deixar para a próxima aula a parte 2 dessa aula, ok? Então, até a próxima aula.